Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Fazer o certo quando ninguém está olhando. Você não descobre o caráter de um empresário quando ele está diante dos clientes. Você descobre o caráter dele quando ele faz o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Bom dia, 7h45 da manhã, está começando mais um Café com Negócios Globais, direto da Europa para empresários, empreendedores e pessoas que querem construir algo sólido em terras internacionais. Antes de começar, já dá aquele like, compartilha esse vídeo aí com outro empresário, com uma pessoa que você vê como empresário, ou que nem se vê, mas você vê ele porque você vê os talentos dele, tá bom? Comenta aqui, gente, qual é o país onde você está assistindo, se é Portugal, Espanha, se é Brasil, porque hoje nós vamos falar sobre algo que vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que conhecimento. E com certeza mais do que marketing e venda. Chama-se integridade. Anota aqui, integridade. Eu já vou te falar uma coisa forte assim já de cara. O verdadeiro caráter não aparece quando existe fiscalização. O verdadeiro caráter aparece quando existe a oportunidade de fazer o errado e a pessoa faz o que é certo, mesmo ninguém vendo. Muita gente acredita que caráter é algo que aparece em grandes momentos. Conversa, né? Não. O caráter, ele aparece nas pequenas decisões, sabe? Naquela fatura que ninguém conferiria, naquele cliente que não entende do assunto, né? E você não vai se passar a perna nele. Naquele funcionário que não sabe quais são os seus direitos, mas mesmo assim o empresário faz questão de ensinar, sabe? Naquela oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e a pessoa fala, isso aqui não é para mim. É ali que o caráter aparece. O caráter é revelado quando a oportunidade encontra o anonimato. Anotem isso. Deixa eu te falar algo que acontece muito com empresários imigrantes aqui na Europa e com certeza em outros lugares do mundo. Quando você chega em um outro país, você começa, claro, praticamente do zero, né? É muito raro os casos que as pessoas já venham estabilizadas. E aí ninguém conhece seu nome, nem a sua história, ninguém sabe qual foi a sua reputação, né? E aí surge uma tentação, surge ali uma vontadezinha, tipo assim, ninguém me conhece mesmo, né? Se eu pegar um avião eu vou para outro canto, ninguém vai descobrir, rola que todo mundo, quem tá me assistindo, comenta e vê se não acontece isso. É só dessa vez. E é exatamente assim que muitos começam a destruir aquilo que ainda nem construíram. É possível, Jaque. É possível destruir antes de construir. Porque ninguém acorda um dia e decide, hoje eu vou destruir a minha reputação. Não acontece assim, entende? A destruição acontece aos poucos. Aquilo que você foi fazendo devagarzinho quando você achava que ninguém ia ver. Uma mentirinha pequena, um negocinho ali, mas ninguém sabe. Uma promessa não cumprida para alguém que não era importante, né? Uma informação escondida, um compromisso no qual você ignorou, fingiu que não era com você, justificativa de erros que deveriam ser assumidos, certo? E aí vai. E quando as pessoas percebem que já está com a reputação caída, já está longe dos princípios que ele até carregava no início. A Bíblia diz, eu gosto muito de falar isso, a Bíblia diz, essa semana a gente está falando desse versículo, 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus não fala primeiro do muito. Ele fala primeiro quem você era no pouco. O que você fazia quando você tinha pouco. Por quê? Porque o pouco, ele revela quem você realmente é. Essa é a verdade. Existe uma coisa que muitos empresários, né, descobrem tarde demais. Dinheiro perdido pode até voltar, mas a reputação não.
Meu pai sempre falava isso, nossa reputação é como um lençol branco. Se manchar para desencardir, meu amigo, ó, demora tempo. Se desmanchar, se desencardir. O mercado que você perde, o cliente que você perde, a reputação que você perde, pode levar anos para ser reconstruída, certo? Pode levar, ou até nem ser reconstruída. Especialmente aqui na Europa, onde tudo é muito legalizado, onde tudo fica arquivado, fica, né, à disposição aí das pessoas para verificar. Porque uma moeda mais valiosa na Europa é a confiança. Isso aqui é sério, gente. Quando alguém confia em você, isso abre portas. Mas se ela deixa de confiar, ela fecha a porta que ela abriu e ainda fecha de outros. Não esqueçam disso. A confiança aqui vale mais do que dinheiro. O mercado aqui, ele perdoa erros, mas raramente perdoa a falta de caráter. Uma coisa que eu aprendi vivendo na Europa, e quem tá aqui comenta e sabe que é verdade, é que muitas empresas fazem negócios baseados em confiança, que construiu ao longo do tempo. Não é nem o preço. Não é nem o preço. Até mesmo quando você vê uma coisa muito barata, você já desconfia aqui. Porque a palavra aqui vale mais do que dinheiro. O seu histórico aqui vale mais do que dinheiro. Isso é sério, isso aqui é a realidade de quem está na Europa. Quem está aqui sabe, quem não está aqui já vem sabendo. Por isso que muitos empresários inteligentes protegem aqui o seu nome, né, como mais do que a sua conta bancária. Porque sabe que o nome dele demora muito mais a ser recuperado do que o dinheiro que ele perdeu. Falo isso sempre, eu gosto de falar aqui no Café com Negócio, a gente trabalha muito isso lá no ET, né, que é Empreender em Terras Estrangeiras. Nós falamos sobre como eles podem desenvolver isso, né, com caráter e quebrando fronteiras, né, geográficas, espirituais, mentais, mantendo seus princípios, mantendo seu caráter. Mas existe algo que sustenta tudo isso aqui que eu falei, né, que eu falo, estamos falando essa semana, que é os princípios. Se você tem os bons princípios, você vai conseguir manter uma boa reputação. Não adianta você pensar só em ganhar dinheiro e perder a sua reputação, gente. Não adianta construir uma empresa e destruir seu caráter. Tem muita gente que chega aqui honesto, fazendo as coisas, querendo fazer as coisas certas e acaba de pouquinho em pouquinho destruindo-se próprio, destruindo, largando de mão de ser aquilo que ele tinha como verdade, como caráter. Porque um faz, porque o outro faz, né? E aí, meu amigo, quando você vai ver, essa pessoa já tá no ninho, numa bagunça, no meio de uma situação, talvez seja você tá no meio de uma situação e fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Porque lá atrás você foi deixando de seguir os seus princípios, mesmo tendo eles. O caráter não é aquilo que você mostra para as pessoas, é aquilo que você faz quando as pessoas não estão presentes. Eu falei isso ontem, né, na segunda-feira, e estou repetindo isso, porque José fez isso, né? Eu tô relembrando porque foi muito importante ontem. Se você não assistiu, assista. José, ele tinha oportunidades de fazer o que ninguém ia ver, por exemplo, com a esposa de Potifar. Mas independente disso, ele tinha um caráter, ele tinha princípios, ele não iria envergonhar o Deus que ele seguia. Não precisava ninguém fiscalizar, ele tinha isso com ele, a consciência dele. Né? Ele sabia o Deus que ele servia, independente da situação, da circunstância ou das pessoas. Porque, gente, pessoas, elas são guiadas, as pessoas elas não são guiadas apenas por regras. Elas são guiadas por aquilo que elas acreditam. Pessoas, às vezes, vão quebrar regras por causa dos seus princípios. A gente poderia entrar aqui num leque sobre esse assunto, mas a verdade é que mesmo que a regra, que o que todo mundo faz e que seja aquele, a pessoa que tem princípios, sabe naquilo que crê, ela vai sim quebrar regras para manter os princípios, porque nem sempre todas as regras são as boas regras daquilo que a gente crê. Né? A gente pode falar isso várias. Vou fazer uma semana só disso aqui. Como saber o que fazer, como saber quais são os princípios, como que o princípio e regra tem que andar junto e como que você... Porque isso, gente, regras são coisas humanas, princípios são coisas de Deus. Então, se uma regra te faz quebrar um princípio, você não deve segui-la, você deve seguir os seus princípios. A integridade, ela é muito mais importante do que aquilo que se dita como regra dentro de uma sociedade, dentro de um mercado. Às vezes, uma oportunidade pode ser, porque a regra diz que você tem, a regra social do seu meio, do mercado, do mundo, fala, você tem que fazer, essa é a regra.
Mas você olhando para aquilo, você tem um discernimento baseado sim em princípios que aquilo não é para você. Então que seja regra para os outros, para você não. Você segue os seus princípios. Outra coisa, gente, que eu gosto de falar. Quando você quebra princípios, você perde credibilidade, respeito. E muitas vezes é aí que você se perde. Você perde a si próprio dentro desse processo. Integridade custa caro no começo, não vou negar. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas eu vou te garantir, compensa para o resto da sua vida. O reino de Deus funciona de uma forma diferente do mundo. Não esqueça disso, você não faz parte do mundo. Você faz parte de algo maior. O mundo, ele pergunta assim, quanto que você ganhou? Qual foi o seu faturamento? Ah, eu faturei tanto. Deus não pergunta isso pra você. Deus não pergunta quanto você ganhou. Ele te pergunta assim, ó, como você ganhou isso? O mundo, ele te pergunta assim, quanto você vai construir? Deus não pergunta isso pra você. Ele pergunta assim, sobre qual fundamento você está construindo isso? Quais são as suas vontades? O que você realmente quer com isso? Isso muda tudo. Talvez você esteja pedindo crescimento, mas Deus esteja observando a sua fidelidade. Talvez você esteja pedindo expansão, mas Deus está observando como que você trabalha, se a forma que você trabalha é íntegra. Porque crescimento sem caráter vira destruição acelerada. E Deus te ama tanto que Ele nem quer que você se destrua. Ele não vai te dar algo para você mesmo de se destruir. Certo? Então, gente, ó, se isso aqui falou com você, deixa um like, compartilha isso com alguém que você sente que precisa ouvir. Comenta aqui, ó, integridade vale mais do que dinheiro, porque vale. Você não vai levar nada para onde você for no final da sua vida. Porque eu quero saber também, gente, quem ainda acredita em princípios. Porque tá tão difícil esse mundo que a gente já nem sabe. Sabe? Cadê as pessoas para carregar, para levar, para ensinar os princípios? Tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre um assunto que pode mudar o destino da sua empresa ou da empresa de alguém que você conheça. Ou ainda que você não tem, mas você já vai saber. Pequenas decisões constroem grandes destinos. Porque ninguém destrói uma empresa de uma vez, tá, pessoal? E também ninguém constrói um império de uma vez. Tudo começa numa pequena decisão, dia a dia. Bom, gente, obrigada por mais um Café com Negócios Globais. Eu tô me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês. Comenta, compartilha, isso vai nos mostrar aí o que vocês estão gostando. Que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe sua família e que Deus te fortaleça todos os dias para que você mantenha firme nos seus princípios. Nós nos vemos amanhã às 7h45 da manhã. E não esquece, o verdadeiro caráter não aparece quando todos estão olhando. Ele aparece quando você sabe que ninguém iria descobrir.